Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O Evangelho que se lê na missa de hoje e que nos vai servir para falar com Jesus nestes 10 minutos e para ouvir o que Ele nos tem para dizer a cada um de nós, começa com uma pergunta que Pedro faz a Jesus. Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até 7 vezes? Talvez Pedro pensasse que já estava a exagerar ao dizer perdoar até 7 vezes. Talvez pensasse que estava a ser um herói se fosse capaz de perdoar tanta vez. E às tantas nós, em algumas ocasiões, também nos podemos identificar com Pedro. Custa perdoar muitas vezes. Se alguém nos pisa o pé, uma coisa tão simples quanto isso, uma vez, dói. E estamos à espera que a pessoa nos peça desculpa e desculpamos. Se nos pisar 2 vezes, bom, pode ser muito desajeitado. 3 vezes, já tem mesmo má vontade. 4 vezes, enfim, não sei o que é que acontecerá à 4ª vez. 7 vezes é muito difícil de perdoar. O nosso orgulho fica ferido. E Pedro pergunta a Jesus, até quantas vezes? E Jesus dá uma resposta, como bem sabemos, surpreendente. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E para que não fosse mal entendido e para que as pessoas percebessem bem o que ele estava a dizer, Jesus contou uma história. E fala de que o reino de Deus se pode comparar a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. E então manda chamar um homem que lhe devia imenso dinheiro. Jesus usa um valor, 10.000 talentos. 10.000 talentos é mesmo muito dinheiro. Um talento são aproximadamente 30 quilos de prata. Portanto, dá algo assim como 300.000 quilos de prata. Não é gramas, é 300.000 quilos de prata. Isto dá uns bons milhões de euros. Não sei, 150 milhões de euros. Vamos pôr este valor. É muito dinheiro. Destes valores próprios do euro milhões. E Jesus continua com a história e diz que como ele não tinha com que pagar, o rei mandou que fosse vendido, com a mulher, os filhos, tudo quanto tinha, para poder pagar a dívida. E então o tal servo suplicou-lhe, dá-me um prazo e eu pagar-te-ei tudo. Que é uma loucura, é evidente que nunca na vida conseguiria pagar aquela dívida de 150 milhões de euros, é impossível de pagar. Mas o rei teve pena dele. Cheio de compaixão, deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Esta é a imagem de Deus. É assim que é Deus. É assim que és tu, Senhor, que nos perdoas tantas vezes. Passo este exemplo um pouco tonto, mas se os pecados fossem euros, então também nós deveríamos uma fortuna a Nosso Senhor. E Nosso Senhor sempre nos diz, perdoo-te, eu te absolvo dos teus pecados. Estás arrependido? Eu perdoo-te. E dizes isto, Senhor, não 7 vezes, nem 70 vezes 7, mas muitas mais vezes ao longo de toda a nossa vida. O que aconteceu nesta parábola que o Senhor contou, que já estás a recordar, foi que esse servo que foi perdoado encontrou outro companheiro que lhe devia dinheiro, uma ninharia comparado com aquilo que ele estava a dever. Devia-lhe 100 denários. É difícil calcular quanto é que é um denário hoje em dia, mas enfim, um denário seria mais ou menos um dia de trabalho, o valor de um dia de trabalho. Portanto, devia-lhe 3 meses, pouco mais de 3 meses de salários. E este homem que tinha sido perdoado tanto, ao ver aquele colega que lhe devia algo, começou a apertar-lhe o pescoço, a dizer, paga o que me deves. E o seu companheiro fez a mesma coisa, pediu-lhe um prazo para que pudesse pagar, mas ele não quis perdoar, mandou-o prender até que pagasse tudo quanto devia. Isto provocou essa ira no rei que soube desta história toda. E esse rei, indignado, entregou aos verdugos até que pagasse ele próprio tudo o que devia.
E Jesus termina esta história dizendo: assim procederá convosco o meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão de todo o coração. Talvez possamos pensar nesta parábola, na qual já teremos meditado tantas vezes. O que é que eu tenho por perdoar? O que é que me falta perdoar? Há alguém a quem eu ainda deva perdoar algo e que ainda não perdoei? E se isso é assim, por que é que ainda não perdoei? Senhor, ajuda-me a ser capaz de perdoar, como tu nos perdoas, como tu me perdoas a mim. Às vezes não perdoamos os outros porque ficamos com o orgulho ferido, porque a nossa soberba leva-nos a esquecer-nos daquilo que é realmente importante e deixamos-nos cegar por outras coisas, por coisas pequeninas, por 100 denários. Para trabalhar no reino de Deus é preciso este esquecimento próprio, é preciso a humildade, é preciso olhar mais para Deus, para aquilo que Deus faz por nós, para o perdão que recebemos, para as graças que gratuitamente recebemos de Deus. Senhor, ajuda-me a perdoar. Dá-me essa convicção, essa certeza profunda de que eu não sou melhor do que os outros, de que eu também tenho fraquezas e que posso ofender e ofendo outras pessoas, às vezes sem me dar conta, e outras vezes ofendo-te a ti, Senhor. Não sou eu que devo julgar os outros, és tu que julgas. E o teu juízo é sempre um juízo que leva ao perdão, desde que haja arrependimento. Às vezes custa perdoar, claro que custa, mas é absolutamente indispensável que o façamos. Relembro as palavras de Jesus: assim procederá convosco meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Hoje estamos a celebrar a festa de uma santa portuguesa, Santa Beatriz da Silva. Até pelo próprio nome se vê que é uma santa portuguesa. E esta santa, que viveu pelo século XV, vinha de uma família nobre, era descendente de reis e estava na corte da rainha. Ora, conta a tradição que, por causa da beleza da Beatriz, a rainha, cheia de ciúmes, decidiu livrar-se dela. Então fechou a Beatriz num baú muito estreito, onde eventualmente ela acabaria por morrer por falta de ar. E assim esteve durante 3 dias desaparecida, até que o seu tio, estranhando a sua ausência, foi perguntar à rainha onde é que ela estaria, e ela mostrou-lhe, abriu-lhe o baú, pensando que já ia mostrar a rapariga já morta. Isto é assim um bocado macabro, mas para grande espanto ela estava viva. E até saiu do baú com a decisão de fundar uma ordem religiosa que celebrasse esse mistério da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, uns bons séculos antes de que fosse proclamado este dogma. Pois ser encerrado num baú, nunca experimentei isso, mas não deve ser nada agradável durante 3 dias e com certeza que é algo difícil de perdoar. Mas a verdade é que a Beatriz acabou por perdoar a rainha e saiu da corte e lá fez aquilo que deveria fazer. Foi para Toledo, para um mosteiro, e preparou-se com um pequeno grupo de outras monjas para ingressar numa nova ordem que ela planeava fundar, a Ordem da Imaculada Conceição, as Concepcionistas. Este episódio, digamos assim, do baú, foi uma prova de Deus na sua vida. Deus permitiu isto, permitiu que lhe fizessem esse mal, e estava à espera da sua resposta. Com certeza que se a resposta de Beatriz fosse nunca mais te perdoo na minha vida, se fosse isso que ela dissesse à rainha e o seu coração estivesse cheio de ódio, com certeza que não faria, que não traria o bem para a Igreja que acabou de trazer durante o resto da sua vida. Mas soube perdoar e assim alcançou muitas graças do céu. Pois que Santa Beatriz da Silva nos ajuda a nós a perdoarmos coisas às vezes muito mais pequeninas, mas que nos custam na mesma, que ela nos ajuda a perdoar de todo o coração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações
que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.